Bem, vamos continuar. Hoje vamos estudar algo muito interessante. A gente viu a questão da estrela da manhã, que é a queda da estrela da manhã, né? Chega num local, como se eu citei um exemplo, como se levasse um choque de alta tensão, né? Ou seja, é um lugar que exigia dele uma Kedushá, que ele não tinha essa Kedushá, porque não foi extraído essa Kedushá da fonte, a fonte são as mitzvot. Então, nós vamos agora falar sobre a ascensão do verdadeiro Mashiach, que não veio ainda. Eu tenho, inclusive, um vídeo que fala sobre isso, os sinais do verdadeiro Mashiach, o terceiro templo, todo o povo judeu na terra de Israel e verdadeira paz no mundo. Não temos isso. Então, não existe como afirmar que ninguém é o Mashiach. O verdadeiro Mashiach, quando ele estiver conosco, ocorrerá esses três sinais. É muito claro, é muito nítido isso. Muito bem, agora nós vamos aprofundar agora o tema. Em Daniel 7, 11, fala mais uma vez da queda da estrela da manhã e especificamente algo que acontece, né? E após isso há uma citação de outro texto, de outra profecia que também é similar à profecia de Eshaiá, de Isaías, que a gente leu. Vamos lá. No Daniel 7, no versículo 11, diz assim: Meus olhos não se afastavam, presos que estavam, pelas palavras grandiloquentes que emanava da boca do chifre. Se refere ao governo de Edom, a última fase, até que a fera foi abatida e seu corpo destruído e lançado às chamas. Então, sobre isso, existe um comentário no Manei Yeshua 8.8 que fala sobre esse fogo e se refere a uma profecia que está em Ovadiah, ou Obadias 1.18. Antes da gente ler a profecia, vamos ler a profecia primeiro, 1.18, depois eu quero ler outra parte do livro de Ovadiah, o profeta Ovadiah, enfim. No 18 diz assim: A casa de Yaakov será um fogo, e a casa de José e Yosef uma chama, e a casa de Esaú, tornar-se-á como um restolho, como palha. Aqueles incendiarão a esta e a consumirão. Ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Eterno determinou isso. Porque o que vai acontecer? As pessoas que estão buscando sinceramente, elas encontrarão a verdade na Torá e vão ser libertas. A mente delas vão ser libertas dessa influência, né, dos mistérios, da influência da força, né, de Esav, de Edom, da estrela da manhã. Então, aqueles que são, não digo todos, mas aqueles que estavam buscando e vão acabar encontrando a verdade, né, que está na Torá, que é a própria palavra do Criador que foi dada no Sinai através de Moshe. Muito bem, logo em seguida, aí eu vou ler. Antes eu falei para vocês que eu ia ler outra parte do livro de Ovadiah, eu vou ler para vocês com certeza, que no começo, que também fala desse assunto. Então vamos ler. Então, o que é dito no começo é o seguinte, em Ovadiah 1, 3 e 4, diz assim: A soberba do teu coração enganou-te, ó tu que habitas nas fendas do penhasco e cuja habitação é elevada, que dizes no teu coração: quem me derrubará por terra? Embora subas ao alto como a águia
e ponhas o teu ninho entre as estrelas, ele queria ficar acima das estrelas, dali te farei descer, diz o Eterno. Até uma profecia similar à profecia que a gente leu de Ishaiá de Isaías. Agora nós vamos ler sobre a ascensão do verdadeiro Mashiach. E nós vamos entender aquela questão das mitzvot. Eu vou ler do original, porque nas traduções para o português, você comete um erro na tradução e eu vou trazer a tradução literal. O livro de Daniel foi escrito em aramaico e no versículo 13, 7:13, diz o seguinte: eu estava olhando em visões da noite, obviamente Daniel está falando isso, e eis que com as nuvens do céu. Não está dizendo que desceu, é com as nuvens do céu. Com as nuvens. Depois a gente vai entender por que isso. Como um homem veio. Aqui fala como um homem veio porque os reinos anteriores eles são representados por bestas, né? Animais com certos aspectos estranhos, mas no final por uma que é o reino de Edom, uma besta muito feroz. Aqui acaba esses reinos e começa o reino do verdadeiro Mashiach. Então, é retratado, obviamente, como um homem e não como uma besta. E continua. Como um homem, e ele veio ao ancião de dias. E ele foi trazido diante dele. Alguns comentaristas dizem que é Eliyahu Hanavi que leva ele. É um dos comentários. E foi dado domínio, honra e reino sobre todas as pessoas e nações. Então, embora o reino do verdadeiro Mashiach, ele vai reinar sobre Israel, ele vai ter a ascensão sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todas, né, e línguas, todas as pessoas, nações e línguas, servirão a ele. Seu domínio será para sempre, um domínio que nunca passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o reino de Israel, né? O reino com o verdadeiro Mashiach, que, como a gente viu em aulas anteriores, em Ishaiá 2, 3, vai fazer com que o conhecimento da Torá, o conhecimento da palavra do Eterno, vá para toda a terra vai se encher do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Tem outra profecia que fala sobre isso. Então vai ser um tempo de muita luz, de muita kedushá. Muito bem. Agora, onde é que estão as mitzvot? Como é que o Mashiach, ele conseguiu, ele chegou no local. Ele não levou esse choque, né? Não houve queda, ao contrário, ele foi aceito, foi dado o reino, e ele vai, então, a partir desse momento, reinar. A palavra-chave são as nuvens. E é muito interessante isso. Eu vou ler para vocês aqui o comentário exatamente sobre isso. É um comentário do Malbim. E o Malbim, ele explica que as nuvens, o sentido das nuvens é que elas são formadas por Torá e Mitzvot. Então, é isso que vai dar ao verdadeiro Mashiach acesso a esse local diante do ancião de dias para receber o reino. Então, o Eterno dará o reino ao verdadeiro Mashiach, mas ele é levado a esse local com aquilo que a estrela da manhã não tinha, a Kedushá.
E como é representado essa Kedushá? Com as nuvens, que significa o resultado de Torá e Mitzvot, dele, cumprida por ele e por todas as Mitzvot, que foram cumpridas também por todo o povo judeu em todas as gerações. Então isso vai formar essa nuvem de Kedushá, que foi formada pelo cumprimento das Mitzvot, que vai dar a ele acesso a esse local onde receberá do Eterno o reino, a autorização de reinar, a força para reinar. Assim ocorrerá um verdadeiro Mashiach. O exemplo da nuvem é muito preciso, que assim como a nuvem, de forma natural, é formada pela evaporação da água, assim também a nuvem, no sentido espiritual, ela tem essa conotação que ela é formada por algo que foi feito aqui na Terra. E especificamente são as mitzvot. Então, as mitzvot é o cumprimento da vontade do Criador pelo Messias, pelo próprio Messias, e por todo o povo judeu, vai formar essa nuvem de Kedushá, que vai levar ele até o ancião de dias. No momento, logo após a queda da estrela da manhã, finalizando o reinado de Edom, o longo exílio que o povo judeu passou, e com a queda da estrela da manhã, então o verdadeiro Mashiach, com a Kedushá adquirida com as mitzvot, que refletem a vontade do Criador. Não só as mitzvot que ele cumpriu, mas que todo o povo judeu cumpriu. Ele vai ter acesso ao ancião de dias, receber a autorização e o poder para estabelecer um reino que nunca acabará.